Bom, boa noite. Vamos então continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente estudando a passagem conhecida como endemoniado epilético ou endemoniado lunático. Eu gosto mais de lunático, já falei para vocês, né? E a passagem está no capítulo 17, vai do versículo 14 ao versículo 21. Na semana passada, a gente, no versículo 19, vimos o questionamento dos discípulos, quando eles aproximam de Jesus, acho que num sentimento de frustração, né, de fracasso pessoal, e querem com honestidade de saber de Jesus, por que que a gente falhou? Por que que a gente não foi capaz? Por que que não nos foi possível curar esse menino? É uma pergunta genuína, ela é válida, é um questionamento que a gente tem que fazer toda noite antes de dormir. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu já citei aqui e repito ela inúmeras vezes, né? Quando a gente, antes de dormir, se pergunta por que naquele determinado momento, com aquela determinada pessoa, eu não fui capaz de desempenhar uma boa tarefa, de honrar um determinado compromisso. Por que que me faltou possibilidades? Ou melhor, as possibilidades haviam, a habilidade havia, a aptidão existia, o talento existia, a gente discutiu isso na semana passada. Exatamente. O senhor definiu bem, seu Murilo, faltou atitude, decisão, de aplicar, de pôr em prática. Entendeu, Tazinho? Mas eles querem saber por que isso aconteceu. E fazer esse questionamento para Jesus. Eles estão abertos. O que o mestre vier dizer, eles vão acolher, vão acatar. Por isso são discípulos. Por isso que estão em aprendizado, em crescimento. Porque estão abertos ao aprendizado. O que for dito, eu acolho, eu abraço. E aí vamos ver então a resposta de Jesus para eles, que está lá no versículo 20. Disse-lhes: por causa da vossa pouca fé. Esse pouca fé aí, eu já vou adiantar antes de terminar o versículo, é o centro, o cerne do estudo que a gente vai realizar hoje. Mas o Cristo complementa. Amém vos digo, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, no final do estudo eu vou mostrar um grão de mostarda aqui. Direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará. E nada vos será, olha, impossível. Não existirá mais a incapacidade, a impossibilidade, a inaptidão. O que Cristo está apresentando aqui para os discípulos? Quando aparece no versículo duas palavras gregas, o óligos, pouco, ou pequeno também, vale, viu? Pouca fé ou pequena fé diz respeito à quantidade ou à dimensão. E o pistes, que é fé, quando aparece ali essas duas palavras juntas, primeiro, ele não está dizendo aos discípulos que não existe fé, que eles não tinham qualquer laivo, qualquer expressão de fé. Ele só está dizendo que a fé que eles tinham não estava à altura da tarefa que tinham realizado. Entendeu? Porque você não pode nivelar sua fé com base na tarefa ou no compromisso de quem não é discípulo, de quem ainda não conhece Jesus, de quem ainda não segue. Se você fizer isso, você vai se achar o cara com a maior fé, a pessoa com a maior fé do mundo, né? A gente sempre faz isso, comparado ao pessoal que nem faz um Pai Nosso,
Até que estou indo em 2 reuniões espíritas, ou então li um livro espírita, ou então eu faço um culto uma vez por semana. Nossa, eu estou muito bem. Não é assim. Você primeiro avalia o convite, o chamado. A qual tarefa você foi chamado? Invariavelmente, a tarefa, a natureza, a característica da tarefa está associada às suas aptidões, às suas habilidades, às suas possibilidades de realização. Agora, a intensidade, o fervor, a vibração com que eu devo me lançar a essa tarefa, ou seja, aplicar o meu dom, pôr em prática o meu talento, isso vai ser proporcional ao tamanho da tarefa. Jesus estava falando com seus discípulos. Vocês vão fundar, iniciar na Terra o maior movimento de espiritualidade que a humanidade já conheceu. Para essa tarefa, vocês estão tendo pouca fé. Mas, Aloysio, o que é fé? Existe um conceito, uma noção dentro do patrimônio de espiritualidade profunda do povo hebreu, que nos foi legado, que nós herdamos, que é o conceito de aliança. Já ouviram essa expressão? Na música Aurora a gente sempre canta aqui, né? A aliança, homem-deus, não é assim? Então, o conceito de aliança, a palavra aliança, ela aparece recorrentemente no Velho Testamento e depois é repetida, recapitulada no Novo Testamento. O que é esse conceito de aliança? O bem só se materializa, só se concretiza, só se consolida no mundo por meio dos homens. Mas todo bem vem de Deus. Ele vem de Deus, parte de Deus. Deus é a origem, é a fonte de todo bem. Mas ele se consolida, se concretiza, se materializa no mundo por meio, através dos homens. Então, o pacto, o contrato, a aliança do homem com Deus, da criatura humana com o Criador, consiste no seguinte: Deus fornece os meios, as condições, a ambiência, os recursos para que o bem se realize e o homem, usando de suas aptidões, de suas habilidades, seus talentos, vai lá e realiza. Entendeu? É uma sociedade. É como se eu chegasse para a Tininha, Hilder, e falasse assim para a Tininha: ó, eu tenho um escritório com um equipamento de informática completo, tenho um recurso para te mandar para fazer um curso de designer gráfico lá na Europa, ou lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Eu já estou criando todas as condições, não é? Tenho advogados, contadores, administradores que vão criar o CNPJ, a marca de uma empresa, só que você tem o talento, tem a habilidade para criar o belo com a informática. O belo digital. Entendeu? Vamos fechar uma aliança? Vamos fechar um pacto? Eu crio as condições, eu crio um ambiente, eu forneço os recursos. Exatamente. Investindo, apostando no seu talento, na sua aptidão, no seu potencial, na sua capacidade. É o que a gente chama de providência divina. Deus provê o homem de tudo que ele precisa para realizar o bem. Aí ele, e olha, a natureza dessa providência, a natureza desses recursos
vão estar associados às características da habilidade, do talento, do dom, da capacidade. Entendeu? A aliança é essa. Eu sou o provedor de toda a graça, de toda a bênção, de toda a dádiva, que lhe permita condições favoráveis para realizar o bem. Você vai, com o seu talento, sua bagagem espiritual de outras vidas, as coisas que você aprendeu e nas quais você se tornou excelente, destro, você vai lá e executa. O que acontece quando todo esse recurso, todo esse ambiente, todas essas condições favoráveis são fornecidas e o sujeito não executa o bem? O que no mundo empresarial, seu Murilo, a gente chama de quebra de contrato. Tem consequências. Não tem, não, Joana? Pessoal do jurídico aí, tem consequência. A quebra de contrato. Uma rescisão de contrato. Aí tem que ver lá na lei divina, ou melhor, no contrato, quais são as consequências que você vai ter que arcar por não ter honrado a sua aliança com Deus. Fé é o sentimento inato, é o sentimento íntimo, é um sentimento. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é o espírito, né? O ruach. É um sentimento íntimo de que esse contrato existe e de que você tem que cumprir a sua parte. Por isso que essas 3 palavrinhas, todas podendo ser traduzidas como fé, pistes, em grego, fides, em latim, e emuná, em hebraico, todas elas abrem possibilidade para uma tradução diferente de fé. Sabe que outra palavrinha pode substituir, e substitui bem? Fidelidade. Sabe aquela frase bíblica que é a campeã dos adesivos de carro, de automóvel? Deus é fiel. Sim. Deus é fiel, ou seja, a parte dele no contrato, ele oferece. Agora, isso é tão delicado de ser compreendido que às vezes a ambiência, né, as condições favoráveis para que uma tarefa seja realizada é justamente a miséria, a doença, a perda. O fracasso. Era o que precisava. Não é assim? Mar calmo não faz bom marinheiro. Qual que é o mar que faz o marujo experiente? Tempestade. Então, a certa altura de sua carreira, o marinheiro fala assim, nossa, eu já enfrentei tanta tempestade, tanta tormenta, já passei tanto apuro no mar. Era Deus criando as condições para que você conseguisse pôr em prática suas aptidões. Sem aquelas condições, essas aptidões, essas habilidades permaneceriam latentes. Não é assim? O grão, que se não for malhado, não vira farinha. Se não for para o forno, não vira pão. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, a fé de vocês ainda é pequena. Ou seja, o senso, a noção de fidelidade com uma aliança, com um compromisso que vocês assumiram com Deus, ainda é meia boca. Mais ou menos. Vocês precisam intensificar esse sentimento. E o que vai intensificar esse sentimento? Provações. Que eles iam passar. E passaram.
A primeira delas. Nem foi um martírio pessoal, né? O martírio pessoal foi a última. De cada um deles. A primeira situação dura, amarga que eles tiveram que viver e que começou a acender a chama da fé neles. Começou a fazer eles despertarem para a noção de responsabilidade e compromisso que eles tinham com o contrato assumido antes de reencarnar. Que situação foi essa? A crucificação, o Calvário. Ver o Cristo em padecimento despertou, foi, sabe, a fagulha que faltava para o incêndio interior se acender. E aí, quando acende, eu tenho que realizar o bem. Eu tenho talento para isso, eu tenho capacidade para isso. Deus criou todas as condições. Olha só, Pedro falando para si mesmo. Estou imaginando, viu, gente? Pedro falando assim: Deus me fez nascer na mesma província que ele. Deus me fez ser judeu, o que me facilitou o entendimento das coisas que ele ia falar. Deus me fez pescador e pobre, porque isso me fez permanecer ali, aguardando a chegada dele. Se eu fosse rico e doutor da lei, eu estaria em Jerusalém, distante dele. Tá vendo? Pedro vai, de repente, reconhecendo as condições favoráveis que Deus criou para que o encontro acontecesse. Pedro, quereis ser pescador de homens? Aí ele atende ao chamado. Tá claro isso, gente? Bom, o Emmanuel, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer uma dissertação, um capítulo inteiro, né? Mas um item especial muito útil para o nosso estudo, porque o viés do entendimento, né? O Hilder está chegando hoje, não estava acompanhando as reuniões passadas, é compreender, primeiro, como se dá a terapêutica que faz com que aquele jovem endemoniado deixe de ser um curado, um recém-curado por Jesus, para se tornar um discípulo em potencial. Como que aquele pai daquele menino deixa de ser o pai de um menino lunático, de um menino psiquicamente em sofrimento, para se tornar um discípulo de Jesus. Entendeu? A transição. E como os discípulos saem da condição de discípulo, aprendiz ainda, vacilantes, para a condição de apóstolos. Totalmente senhores da sua missão. Estão entendendo? Sair da condição de multidão assistida, amparada, para discípulo, no caso do menino. E sair da condição de discípulo, aprendiz, para apóstolo mensageiro, no caso de Pedro, de Filipe e André. Como é que se dá essa terapêutica? É o mesmo processo. A fé despertando. Ambos vão despertar para os compromissos com a vida à medida em que perceberem que todo ser humano, independente do degrau que ocupa na escala evolutiva, todo ser humano vem no mundo com esse contrato assinado. Todo. Eu sei que vocês agora estão, não, fulano não. Não, fulano é imaturo, é infantil, só faz besteira, não é possível. Todo reencarnante, todo espírito em que encarna no mundo, assina. Na hora que dá o primeiro choro, saindo da barriga da mãe, assina um contrato. Qual é o contrato? Deus. Filho, vou criar as condições ideais para que você brilhe. E o filho, o reencarnante, tem que responder: ok, eu não vou desperdiçar a oportunidade. Eu não vou perder essa chance de brilhar. O que é brilhar? Botar os talentos para trabalhar, para realizar o bem. Tá certo? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 19, a fé transporta montanhas, que aparece no versículo de hoje, tem o item 11, a fé humana e a fé divina. A palavra fé, ela meio que se banalizou. Banal é tornar vulgar, ser aplicada e utilizada em várias circunstâncias, sendo que muitas delas não se refere a esse senso de responsabilidade e fidelidade que nós estamos tratando aqui. Kardec sabe disso e cuida de diferenciar. Como não existe uma outra palavra, ele usa duas expressões. Ele vai adjetivar a fé para dizer quando ela se refere ao que a gente está estudando e quando é outra coisa. Então ele fala da fé humana e da fé divina. E ele começa dizendo assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Ninguém é criado para a derrota, para o fracasso. Por isso que existia a reencarnação. Se não existisse a reencarnação, e alguém terminasse a reencarnação moralmente, espiritualmente fracassado, você poderia dizer que Deus criou uns para o fracasso e outros para a vitória. Mas a reencarnação existe. Quer dizer que o fracassado nessa pode triunfar na próxima vida. Vai tentar e vai realizar quantas vezes quiser. Até acertar. Tem uma história ótima, é uma anedota judia. Circula entre as famílias judias. Que a história diz o seguinte: que um sujeito, que o sonho dele era ser cantor de ópera. E nessa de ser cantor de ópera, o sonho dentro do sonho, para ele, o que seria o apogeu desse sonho, seria ele solar uma área. Para quem conhece um pouquinho, sabe que a área é um momento apoteótico de qualquer ópera, né? O tenor que vai solar aquela área, né? Uma soprano, no caso das mulheres, é a glória, né? E aí, esse sujeito conseguiu, ele é um mecenas, ele financia a orquestra, financia o teatro. E sabe aquele caso, o sujeito, o dono da bola e do campinho, que quer um lugar no time? O sujeito consegue. Fala assim, não, eu vou pagar os músicos, pagar o maestro, alugar o teatro para a execução de uma ópera, o ingresso vai ser gratuito para dar a gente, porque eu quero viver esse momento meu. Subir no palco e solar uma ópera. E aí, quando ele abre a boca para fazer o momento solo dele na peça, é uma tragédia. Ele é muito desafinado. E fica aquele constrangimento, né? Os músicos, né? Os outros cantores, a plateia, então, fica aquele constrangimento, mas ele é o dono da bola e do campinho, né? E ele canta mal, fica aquele silêncio, os músicos param de tocar. Mas aí um homem levanta e começa a aplaudir. Bravo! 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 Bis! Bis! Mais um! O sujeito empolga com aquilo, empolga com aquilo, dá sinal para a orquestra e a orquestra repete aquela área. E ele de novo canta, desafinado. De novo constrangimento, silêncio no teatro e o mesmo homem na plateia. Bravo, 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 bis, bis. E nessa de pedir bis, o sujeito faz a área dele na ópera 10 vezes. Ninguém aguentava mais. Quando acabou a execução, todo mundo foi embora, despedindo, o sujeito todo feliz. Uau! Agora eu vou perseverar, agora eu vou continuar. Eu sou um cantor. O maestro procura o tal homem da plateia, acha ele na saída do teatro, para ele e fala assim: por que você fez aquilo? Ele cantava muito mal.
Você foi o único a levantar, aplaudir e pedir bis para ele repetir. Isso obrigou a gente a executar a mesma área 10 vezes na ópera. Aí o sujeito falou, olha, eu pedi isso justamente porque ele canta mal. O que faz o aprimoramento, o aperfeiçoamento de uma técnica? A repetição, a recapitulação. Eu pedi aquilo para que ele cantasse, executasse várias vezes e ele não desistisse, não desanimasse. E eu vou vir aqui nesse teatro, quantas vezes ele executar essa ópera, para dar o mesmo incentivo para que ele repita e repita e repita, até cantar bem. Essa é a melhor metáfora que a gente tem para a reencarnação. A gente vem no mundo, a gente executa a mesma área, mal, e quando a gente desencarna, sabe o que Deus fala pra gente? Bravo, bis. E a gente volta mais uma vez e mais uma vez. E em todas as vezes que a gente retorna ao mundo, cantando mal, e Deus incentivando, motivando, criando as condições ideais, a orquestra tocando, o teatro de ótima qualidade, todas as vezes no final, Deus vai querer de novo assinar conosco o mesmo contrato, a mesma aliança. E aí o que acontece é que essa motivação toda é que aos poucos vai surgindo um senso de compromisso. Pode ser que em algum momento caia a ficha e o sujeito, de tanto executar, começa a entender melhor o andamento, a harmonia, a melodia e se dá conta, eu canto mal. Mas na hora que cair essa ficha, ele vai dizer, mas o sujeito está acreditando em mim. Quem me aplaude está apostando em mim, está investindo em mim. Eu tenho agora por obrigação aprender a cantar bem. Esse sentimento que se traduz por um senso de compromisso com quem criou as condições, com quem investiu, com quem apostou em mim, esse sentimento é a fé. E esse futuro glorioso, ou seja, o dia que a gente aprende a cantar bem a área, é o que Kardec está chamando de destinos futuros. A vitória não é para hoje, é para o futuro. E continua Kardec. É a consciência que ele tem, o ser humano, das faculdades imensas depositadas em germen, no seu íntimo. A princípio, em estado latente, semente. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Então, quando Deus assina o contrato, quando a gente fecha aliança com Deus, as habilidades, as aptidões, os talentos, eles estão todos na condição de germen, de semente. Deus vê em nós um potencial que a maioria dos outros seres humanos não vê. Lembra, dona Joana? Ainda bem que a gente é surdo, né? Não é assim? Porque se a gente for escutar o que os outros dizem, a gente não cresce. Tem que ficar surdo para as vozes humanas e só ouvir a voz de Deus dizendo: bravo, bis, bis. Porque, por enquanto, é semente. Mas, aos poucos, graças às condições ideais de solo, de irrigação, de luminosidade, a semente vai romper a terra e tomar proporções que, a princípio, ninguém acreditaria que ela tomaria. Né? Um exemplo do próprio Evangelho, né? A bolota de carvalho, quando você olha para ela,
né, o caroço do abacate, você imagina ali, olhando para ela, a árvore que um dia ela será. E aí continua Kardec. A fé humana ou divina, a fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas celestiais, as suas aspirações celestiais e futuras. Então, a aplicação das faculdades é fé. Preciso pôr em prática os meus talentos, os meus dons, ou aquilo que eu tenho como um talento potencial. Se a motivação dessa aplicação for o de interesse econômico, o destaque, a fama entre os homens, o poder, essa fé é humana. É aquela motivação assim, até eu e a Dona Joana conversamos na última reunião da Joana, tipo, passar um concurso, né? Eu tenho talento, tal, aí eu acredito que eu sou capaz de passar no concurso. É fé. Só que eu quero passar no concurso porque há um bom salário, a estabilidade, ou então aquele cargo, né, juiz, por exemplo, me dá destaque, promoção. Essa fé que me faz passar no concurso, né, pôr em prática a minha vontade, os meus potenciais, essa fé é humana, segundo Allan Kardec. Agora, por exemplo, descobri que eu estou com um câncer num lugar complicado, que é quase incurável. Tenho todos os motivos exteriores para desistir, desanimar e jogar a toalha. Mas eu falo, não, eu tenho uma habilidade, um talento que Deus reconheceu em mim e Ele conhece esse talento que é a perseverança. Eu vou pôr a perseverança em prática. A minha motivação não é o bem-estar físico. Sabe por que não é? Porque, no fundo, eu sei que se não for de câncer de outra maneira, eu vou desencarnar. O que faz um espírito, antes de nascer, colocar no script, no roteiro, uma doença tão grave, é a consciência que ele tem de que não deve jogar toalha. Essa motivação, ela não é humana. Ela é divina, espiritual. Estão entendendo a diferença? Então, tudo que o homem faz de grande, que expressa superação, é fé. Tudo que ele faz de grande, que expressa uma superação, com vistas, motivado por um interesse humano, rasteiro, fama, poder, dinheiro, conforto, estabilidade, sossego, isso é fé humana. Tudo que ele faz pensando no bem do espírito humano, da glória do ser humano na evolução, no próprio crescimento espiritual, isso é fé divina. Entendeu? Jesus vem no mundo nem de longe comprometido com a fé humana. Às vezes acontece de eu fazer uma prova, tal, para um concurso público, né? Aí minha mãe fala assim, não, meu filho, Jesus está olhando por você, você vai conseguir. Aí eu falo, mãe, eu não sou o único, os outros estão pedindo a mesma coisa para o mesmo Cristo, mas só tem uma vaga. Se eu passar, Jesus não tem nada a ver com isso, gente. E a prova disso, eu contei para a dona Joana, é a luta que foi para o Chico passar no concurso do Ministério da Agricultura. Do Ministério onde ele foi trabalhar na Fazenda Modelo como datilógrafo. Ele era um funcionário público, Chico. Ele foi no Rio de Janeiro fazer a prova. Quem pensa que o Emmanuel ficou do lado, dizendo letra A, letra B. Ô, Tina, você pega um copinho d'água para mim?
Quem pensa que o Emmanuel ficou do lado, né, facilitando a coisa, ou na hora do corretor, né? O Emmanuel falou e soprou no ouvido do corretor, facilita para o rapaz. Está enganado. Jesus não tem nada a ver com isso. Agora, todas as vezes que ele sentou para psicografar uma obra ou uma carta espiritual de conforto e consolo, aí sim. Aí ali era a fé divina. O poder de superação que o Chico tinha, de às vezes estar com dor de angina. Imagina, dor de angina, dor no peito, aquela dor terrível, mas escrevendo, né? Psicografando. Todas essas situações, o movimento de superação do Chico é de natureza divina. Ali sim, ali é fé divina. Né? Agora, ele ter conseguido passar no concurso do Ministério da Agricultura, ali foi fé humana, foi também a força de vontade que ele tinha que ajudar a criar os sobrinhos, as cunhadas, os irmãos. Fala, Bernadette. Ah, que pergunta ótima. Olha só o que a Bernadette está dizendo. Vou repetir porque o pessoal da internet às vezes não ouve. Essa fé humana é construção, eu vou até usar uma outra expressão, Bernadette, é um trampolim para a fé divina? Com certeza. Absolutamente. É isso. A fé humana é o embrião, é o germe para a fé divina. Né? Tem um capítulo, Amar o Próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo também. Os Espíritos falam uma coisa interessante. O criminoso, o bandido, que tem amor pelas coisas, ele é louco para ter um carro X, e vai lá e rouba o carro. Ou então o sujeito que trabalhou, e tem amor pela casa dele, o apartamento dele. Nossa Senhora, cuida com carinho do apartamento, né? Ou então, insere o carro, lava ele todo dia, no final da tarde. Isso é germe, é semente para o amor espiritual. Até esse zelo, esse cuidado com a matéria, que muitos têm, esse apreço por um bem material, é um ensaio bem, bem humano, né? Bem material. Mas é um ensaio para o amor. Entendeu? Então, sua pergunta foi ótima. Exatamente. A fé humana é um ensaio para a fé divina. Com certeza. Toda aquela dedicação de Paulo como um doutor da lei, um estudioso da lei mosaica, foi a base para coisas grandiosas que ele realizou depois dos 30 anos de carreira apostólica dele. Bom? E aí, encerrando aqui, gente, o homem de gênio, ou seja, o homem com talento, aptidão, né, que se lança à realização de algum grande empreendimento, os discípulos eram homens de gênio. Eram espíritos com uma bagagem, um talento enorme para várias coisas. Mateus para escrever, Pedro para liderar, não é assim? João na tarefa mediúnica. Olha só, todo homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, se Deus criou tantas condições favoráveis para a realização de uma tarefa, se Deus me favoreceu tanto, é porque eu devo ter um potencial muito grande. É porque eu devo ter um talento muito grande para isso. Pronto, na hora que essa ficha cai, não, ninguém pareceu mais. Foi Paulo. Saulo ainda, né? E começa a pensar, nossa, Deus foi buscar Estevão naquela condição de sofrimento para trazer ele aqui, para ele cruzar meu caminho. Traz junto
Abigail, na mesma condição, para cruzar meu caminho, mobiliza Ananias para vir também cruzar meu caminho. Desde criança eu recebi instrução das mãos do grande mestre da lei, que era Gamaliel. Olha só, o investimento espiritual, as condições ideais em torno de mim para que eu realize algo grande. Ah, é porque eu devo ter algum negócio muito bom aqui dentro para oferecer. Pronto, ninguém parou Paulo mais. É uma brincadeira que o Haroldo faz, curiosa, ele falou assim, Paulo, ele foi avançando no Mediterrâneo, chegou na Península Ibérica, chegou na Espanha. Se lá Jesus aparecesse e falasse, Paulo, vai lá, evangeliza os índios lá no Brasil, ele tinha vindo a nado. Ele tinha vindo para o Brasil a nado. Ninguém parava aquele homem. Porque ele tinha uma consciência muito clara de que houve um movimento de ambientação, de criação de condições ideais para que ele trabalhasse. A ficha cai e fala, nossa, isso tudo é para mim? Uau! Então eu devo ter um talento, né? Razoável, pelo menos razoável. Tenho que fazer a minha parte. Deus é fiel, ele fez a parte dele, agora é a minha vez. E ele entra em cena, né, mandando ver. Isso é o que Kardec está chamando aqui, dizendo, né? Se lança a realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode. Sente em si que pode, que é capaz. Aloysio, rapidinho antes da gente avançar, faz a conexão com o versículo. Ou, se os espíritos os discípulos tivessem parado para pensar um pouquinho, eles falaram, olha só, eu estava lá, Mateus, eu estava lá na minha coletoria, Jesus foi lá em pessoa, me chamou, eu recebi instrução, estudei com os romanos, sei o grego, sei o latim, sei administrar, sei fazer conta, nasci judeu, conheço a lei, estou com esse pessoal aqui, tudo gente boa me apoiando, as condições são maravilhosas. Só pode ser porque eu sou capaz de curar esse menino. Só pode ser por isso. Não teria, sabe? Arregado. Os discípulos foram arregões. Ficaram com receio. Ah, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Porque não perceberam o investimento espiritual em torno deles. Para que tudo aquilo fosse realizado. Tá certo? Vamos avançar ainda com Emmanuel. Agora um clássico, que é o texto Fé, capítulo 6 do livro Pensamento e Vida. Esse texto é uma das obras de arte de Emmanuel, né? Lá no meio do texto, Emmanuel solta a pergunta. Entretanto, como exprimir a fé? Como é que eu posso expressar o que é fé? Indaga-se muitas vezes, né? A gente se pergunta, como é que eu posso expressar o que é fé? Expressar é diferente de verbalizar. Expressar aqui no sentido de tangibilizar, materializar a minha fé. E o Emmanuel continua, a fé não encontra definição no vocabulário humano. Ou seja, ele confirma, só há uma maneira de expressar a fé, e não é por palavras. Não pensem que o que nós estamos fazendo aqui hoje é encontrar uma expressão definitiva, verbal, do que vem a ser fé. Não. Um conceito. Não estamos. A gente está brincando com ele, passeando por ele. Mas nós não vamos chegar no alvo. Você só chega no alvo quando você se depara, observa e absorve a exemplificação de fé de alguém.
Você para, observa e absorve. Assimila. Opa, fé é isso. Se alguém te virar do lado e falar assim, defina, não tem como. Falta vocabulário. Não tem como. Né? A Ana Cristina, a Adriana viajaram comigo para a África. Como é que, né? Como é que você traduz em palavra por exemplo, a trajetória do amigo nosso, né, o Patrick, que estava custando levantar a casinha dele, ele levanta, consegue, batalha, levanta a casinha dele, aí vem uma chuva e derruba a casa, derruba o telhado. O muro dele cai em cima da casa do vizinho, aí ele tem que arcar com o prejuízo dele e do vizinho. E aí ele te conta isso sorrindo. É o tipo de coisa que você tem que ver, presenciar, testemunhar, né? Por que a gente viajou para a África? Para ver expressões puras de fé. É como se o pacto, o contrato do nosso amigo Patrick, que eu já citei aqui algumas vezes, Patrick Lobelo, amigo nosso lá, que mora em Tzaleca, mora num campo de refugiados, lá no Malau. É como se no contrato, na aliança que o Patrick firmou com Deus, sabe qual era o talento dele? Talvez alguém que conheça o Patrick e esteja me assistindo agora, vai, ele é um poliglota. Sim, é um poliglota. Mas não é um poliglota comum. Ele sabe 11 línguas, Hilder. Mas ele não é um poliglota comum. Ele é um poliglota sorridente. Qual que é o grande talento desse moço? Sorrir em qualquer situação. A casa dele vê a chuva, uma chuva que o pessoal estava pedindo para poder plantar. A chuva vem, destrói a casa dele, destrói a do vizinho, e ele te conta isso sorrindo, um sorriso franco, sincero, autêntico. Sorrindo. Ele está honrando o compromisso dele com Deus. Deus falou, você tem um talento enorme para sorrir na desventura, menino. Vai no mundo e faça isso. Aí Deus cria as condições ideais para que ele faça isso. Fazer isso o quê, Luísio? Sorrir na desventura. O Patrick entra com um sorriso e Deus entra com a desventura. Entenderam? Como é que funciona? Quais as condições ideais para que alguém sorria na desventura? A desventura. Senão, um sorriso banal. Um sorriso comum. Qual que é o sorriso que brilha mais? Qual que é a luz que brilha mais? É aquela que brilha no escuro. É aquela que brilha à noite. Você acende uma lâmpada de dia, faz diferença, seu Murilo? Que hora que a lâmpada faz diferença? Na escuridão. Aí o Emmanuel continua. Vejam bem, como ele agora vai definir. O Emmanuel tem esse poder, né? Eu não. Como é que ele vai definir, mas aproximando. Não faz a definição definitiva, não. Ele vai aproximar, mas ele vai definir o que nós acabamos de dizer. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Eu nunca desconfio de Deus, porque eu tenho uma aliança, um pacto, um contrato com Ele. Ele me prometeu que ia criar as condições ideais, então eu tenho convicção de que Ele vai fazer a parte dele. Mesmo que essas condições ideais sejam a situação de dor. Mesmo que seja essa. Tem uma passagem
uma passagem, uma cena, né? Num dos episódios da série The Chosen, que eu admiro muito como obra de arte, né? Que é o diálogo, o diálogo de Jesus com o Tiago Menor. Na série, viu, gente? Na série, na ficção da série, o Tiago Menor é coxo. Ele é manco. Ele tem um problema no quadril e ele manca. Lá pelas... Eu não lembro agora se é a temporada 3 ou final da 2, acho que é a 3. Ou seja, já tinha um tempinho que os discípulos estão andando com Jesus. Aí surge aquele momento em que Jesus reúne os 12 para dizer, ó, vocês vão de 2 em 2 cair no mundo que agora é com vocês. Ele divide os pares, você vai com você vai com você. E aí, depois que Jesus divide a tarefa, agora cada um vai para uma cidade diferente. E Jesus vai se retirar. Aí Tiago Menor vem, mancando. Quem já assistiu esse episódio vai lembrar. Vem mancando, corre atrás de Jesus. Aí, depois de muito tempo, ele cria coragem e fala, escuta, o senhor está me mandando agora para fazer andar léguas e léguas, como eu tenho andado? Uma tarefa? Ou seja, estou sentindo que está chegando no final, na conclusão do nosso curso. O senhor já curou tanta gente, nunca me curou. Olha, o senhor curou tanta gente, o senhor curou gente que não andava. Por que o senhor não curou um que só manca? Eu estou trabalhando com o senhor, andando lado a lado, fiel, há tanto tempo. Por que o senhor nunca me curou? A resposta de Jesus para o Tiago Menor, na ficção do seriado The Chosen, é bem isso que o Emmanuel está descrevendo aqui. Porque eu não quis. Você não pode curar. O sorriso de quem é curado é a lâmpada acesa de dia. Mas o sorriso de quem é doente, de quem não foi curado, é a lâmpada acesa de noite. Jesus fala, ele não diz isso. Isso aí é exemplo meu. Mas ele fala para Tiago, eu não podia te curar, porque eu preciso que você vá, fale de fé, otimismo, confiança, estando doente. Aí sua pregação vai ter um peso que não teria se você fosse saudável. Entendeu? As condições ideais. A ambiência. Olha, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde. E revela-se na árvore decepada que se refaz. Gradativamente entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Não é assim? A pedra preciosa ela não vai ser golpeada pelo buril? A árvore não vai conhecer o peso do serrote, do machado? O grão não vai ser macerado? Então, a fé maior, a fé que mais brilha, é aquela da árvore podada, da pedra preciosa lapidada. Ou seja, o ser humano cujas condições ideais, as condições mais favoráveis para que ele brilhasse é justamente a noite, a escuridão, o teste maior. E continua Emmanuel ainda no mesmo texto. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus,
é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, algumas religiões vão ter um Deus na forma humana, outras numa forma zoomórfica, né, de animal. Alguns vão acreditar num Deus ancião, outros um Deus jovial, outros um Deus feminino, em forma de mulher. Não importa a forma, a expressão da liturgia religiosa. O que importa é que a relação com qualquer dessas manifestações do divino se paute pela fé, pela confiança mútua. Eu vou ser fiel a você, o Senhor vai confiar na minha fidelidade. E a gente atravessa a vida, do berço ao túmulo. Olha só, impulsionado por essa energia. Sem a fé, a gente estaciona. A gente para na evolução. Oi, Toizinho. Como é que é? Ela é uma força positiva de equilíbrio, ou seja, que me mantém de pé nas horas mais difíceis, ou seja, na hora que o barco balança, mas ela também é o vento que sopra a vela. Então a fé, ela é o lastro e o vento. O lastro, para quem não sabe, todo navio, no fundo do casco do navio, tem que ter um contrapeso que não deixa o barco virar. Faça esse exercício. Pega uma garrafa PET, joga numa piscina. O que a garrafa faz? Ela gira, né? Ela roda ali em cima da água. Mas se você colocar um fundinho de arroz, de areia, ela vai pesar um pouquinho na água e vai estabilizar. A fé é esse lastro que estabiliza o barco. Mas a fé também é aquele vento que sopra a vela, que estufa a vela, que faz movimentar. A vela, a fé traz o equilíbrio, a estabilidade espiritual, mas também a vela, a fé te faz avançar, progredir, ir além. Não se acomodar nos talentos de hoje. Você desenvolve outros. Entendeu, Toninho? Bom, aí o Emmanuel continua. Por intermédio da positiva segurança íntima, ao lastro do equilíbrio. De certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível, do bem inesgotável. Sustentemos o coração nas águas, ou seja, estabilidade, mas cruzando o mar. Tem aquela música lá que eu fiz com o Júlio Conrad, né, do Seminário Brasil Coração do Mundo. Navega, fiel marinheiro, até a outra borda do mar. Até a outra margem. É o movimento de superação, né? Você sai de uma margem, você chega na outra, você não é o mesmo. Há uma mudança, né? Oi? Sim. Chegar na outra margem. Isso. Isso, Thaisinho. Olha só. Não é à toa que as velas do descobrimento, do expansionismo marítimo, né? Tanto dos galeões quanto das caravelas, que era um barco menor, mais veloz, todas elas tinham a cruz de Malta na sua vela. Primeiro porque a cruz de Malta, a ordem Cruz Maltina, né, que é herdeira da Ordem dos Templários, é que financiou o Pedro Álvares Cabral na viagem. Então, eles financiaram, puseram a marca dele. Agora, numa perspectiva espiritual, é sugestivo que essa marca da cruz esteja na vela e não no casco.
Porque eles só chegaram do outro lado do mar, saíram lá, né, de Lisboa, e chegaram aqui em Porto Seguro, porque a vela foi soprada. Sem a vela, Tonzinho, só estabilidade, só equilíbrio, não te faz avançar. Entendeu? Em síntese, o que eu estou querendo dizer? Estabilidade é o que a gente vem buscar aqui. Vem, toma um passo, escuta uma música, lê um livro, isso dá uma estabilidade. Não é assim? Agora, se não tiver problema, né? Se não tiver vento forte, fé em movimento, né? A fé ativa. Eu acho que eu achei, me veio aqui, sei lá porque, acho que palavras que definem bem. É assim, a fé que dá equilíbrio é a fé contemplativa. A fé que faz avançar, uma é a fé contemplativa, a outra é a fé ativa. Entendeu? Uma se dá nos ambientes de espiritualidade. No centro espírita, no templo, em frente ao altar. Dá uma calmaria, né? Uma tranquilidade. Agora a outra, o outro vento da fé ativa sopra quando tem tempestade. Quando tem, sabe? Quando tem situações desafiadoras para qualquer marinheiro. Não adianta só vida contemplativa, gente. É o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Ele com os discípulos na ceia, né, ali, partindo o pão. Ah, que momento agradável, né? Jantar com Jesus. Mas eles saem dali e vão para onde? Para o horto. E lá no horto, Jesus é preso. E as horas seguintes, como é que é? De perseguição, de tortura, de prisão, de execução do Cristo. Ó, finalizando esse texto do Emmanuel, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que cruzem a lide cotidiana. O que é isso? Procurar a boa parte das pessoas e das circunstâncias. Mesmo quando for uma pessoa difícil, mesmo quando for uma circunstância difícil, eu vou dizer para mim mesmo: olha aí Deus criando as condições ideais para que eu possa brilhar. Olha aí Deus criando o cenário para que eu possa acontecer como espírito. E aí o Emmanuel finaliza: teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé. Generosa e operante, ó, ativa. Libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. O que acontece na cena que nós estamos analisando, o versículo que nós estamos analisando? Os espíritos, os discípulos, eles só tinham que refletir a luz do Cristo. Eles eram espelhos, o Cristo é o sol. Eles só tinham que refletir. Só que eles ocultaram a face do espelho, ou seja, enterraram o talento na terra. Reprimiram em si o potencial de realização que eles tinham. Agora, quando você se abre para a realização, fala, eu sou capaz de fazer isso. Gente, se o estudo está vago, assim, está muito etéreo, acho que eu posso dar alguns exemplos. Cíntia Facuri. Nós estamos com um centro espírita lá na periferia, numa periferia onde não tem centro espírita nenhum. E nós estamos montando, e estamos precisando de tarefeiro. E nós estamos querendo começar servindo uma refeição todo sábado de manhã. Todo sábado na hora do almoço.
Cada um vai assumir um sábado. Você assume um? Ó, entendeu? Aí a Cíntia para e fala assim, eu tenho amigos. Ah, tô sem dinheiro. Pegar eu tô no cartão de crédito. Aí, eu tenho amigos a quem eu posso recorrer. Peço um pacote de macarrão para um, peço 1 quilo de carne para o outro. Tenho amigos. Eu tenho uma família. E se eu falar, vamos, eles vão. Deus me ofereceu. Eu tenho orientação evangélica para lidar com as dificuldades que surgirem. Porque eu toda quarta-feira estou lá estudando com a Luísa. As condições ideais para realizar, Deus já ofereceu. Se ele ofereceu, é porque ele sabe que eu tenho as habilidades, as aptidões da perseverança, da disciplina, do comprometimento para tocar essa tarefa e não parar ela. Ela responde, sim, aceito. Entendeu? Isso é uma expressão viva de fé. É isso que eu estou tentando falar com vocês, e eu tenho medo de repente, ficar muito teórico, né? E aí a gente tem que ir para o concreto mesmo, né? E basicamente as situações surgem quando assim, será que eu tenho condição de assumir essa tarefa? Às vezes, não é propriamente uma tarefa de casa espírita, é uma tarefa familiar, que seja, né? Vou fazer um ultrassom, dona Joana. E aí vem um médico e fala, olha, vai ser uma criança, e parece que vai ser uma criança especial. Aí eu me pergunto, eu tenho condições de abraçar uma tarefa, criar uma criança especial, uma criança com síndrome de Down, uma criança autista, uma criança com paralisia, eu tenho condições? Sim, tem. Deus me criou todo ambiente favorável para abraçar uma tarefa essa, ajudar esse espírito. Lembram que a Matilde, no Libertação, ia reencarnar, ia ser mãe do Gregório. Gregório estava quase 800 anos na zona de sombra, de escuridão, um juízo, um algoz terrível. Esse espírito ia reencarnar, essa mulher ia ser mãe dele. Deus ia criar as condições favoráveis. Eu imagino que talvez o Gregório tenha sido criado, nascido em situações de muita dificuldade. Ela abraçou a dificuldade com ele. Por quê? Ela confiou. Ela teve a fé de que, se Deus está me dando uma tarefa desse tamanho, é porque ele reconhece em mim talentos enormes. E qual vai ser a prova de que ele reconhece esses talentos enormes? As condições ideais que eu vou perceber aos poucos ao meu derredor. Entendeu? Ó. E aí, para a gente ir finalizando, livro Construção do Amor, do Emmanuel, capítulo 18. O versículo de hoje, a semente de mostarda. Por que a semente de mostarda? A princípio, eu tenho que destacar, essa mostarda aqui não é aquela leguminosa que a gente faz refogado, né, na feira, não. É uma planta persa, né? Ela é uma planta da Pérsia que também estava presente na flora da Palestina. É uma sementinha mesmo. Agora mesmo vou mostrar para o pessoal da internet e vocês no final vêm aqui que eu mostro para vocês. Olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar. Por que não teria o mestre recorrido a outros símbolos? Por que a semente de mostarda? Por que, Tonzinho? Ó, o benfeitor Celeste, o Tonzinho, gente, ele foi testemunho ocular de tudo isso, ele estava lá, né? Tonzinho sabe disso, que ele estava no dia lá,
Né? No Monte da Beatitude, Jesus fazia um sermão da montanha e o Tonzinho assim. Levantou a mão, mestre. Estava lá, né? Ele lembra. Então, se o Tonzinho falou que é porque ela é pequena, só nos resta tirar a prova dos 9 com Emmanuel. O benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda como a dizer-nos que, sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança, que a fé consubstancia em si mesma. Olha só que coisa linda. Nesse pacto, nessa aliança com Deus, você tem que ter a seguinte consciência: Senhor, eu só tenho esse talento para oferecer. O resto, se o Senhor não criasse condições ideais, eu não faço nada. É bonito isso. Seria naquela metáfora que eu criei, né? Eu, como um investidor do talento da Ana Cristina para o designer gráfico, se a Tininha me procurasse e falasse: Aloísio, eu só tenho talento para mexer com isso, mas nem celular eu não tenho mais, que o meu caiu, quebrou, não tem equipamento, não tem a menor condição. Eu só tenho talento para oferecer. Mas eu sei que você tem condição de criar a situação para que eu brilhe como profissional. Você me ajuda? Esse diálogo é uma metáfora do que seria uma oração de fé genuína. Senhor, eu só tenho isso para oferecer. O Senhor me ajuda a realizar? Gente, vocês acham que não foi essa a prece que Eurípides Barçanufo fez? Na Sacramento, extremamente católica, do final do século XIX, início do século XX. Você vai lá em Sacramento hoje, você vê aquele monstro, né? Um quarteirão de colégio no frontispício. Colégio Allan Kardec. Você olha aqui e fala assim, eles eram caipirinha, né? Numa das menores cidades do interior de Minas Gerais, no início do século XX. O pai dele tinha uma casa comercial, mas ele não era rico. Esse homem fez isso. Simples. O acordo foi simples. Senhor, eu sei ensinar. Senhor, eu sei fazer as pessoas compreenderem coisas. Matemática, português, história e, sobretudo, evangelho. Eu sou um professor. Mas eu preciso de uma escola. Ele entra em transe e a resposta quem dá é Maria de Nazaré. Através do próprio braço dele. Gente, isso aí nós estamos falando de Eurípides Barçanufo. Ele psicografa uma mensagem de Maria para ele mesmo. Ele entra em transe, psicograva uma mensagem, e a mensagem de Maria para Eurípides é: erga um colégio. Põe o nome do codificador. Ensine o evangelho do meu filho nas quartas-feiras e ensine astronomia. O pedido de Maria para ele. Ele levanta com aquela mensagem na mão e ele, gente, não foi um pix. Sabe? Ele não abriu o aplicativo do bancário dele, opa, caiu o pix. Não. Sabe? Não foi um cheque. Ninguém chegou para ele, um envelopinho, ele abriu, oa, agora eu construo uma rede de escola. Não foi. Foi um bilhete, num pedaço de papel. Tem que ter uma fé enorme para você pegar aquilo. Ó, tá dizendo que é para eu construir um colégio, ensinar isso, isso, isso.
pronto, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que eu vou conseguir. Porque a mãe de Jesus veio e escreveu essa mensagem para mim. Simples. Ele não só ergueu tal colégio em Sacramento, mas centenas de casas com o nome Eurípides Barçanufo, motivadas pelo exemplo dele, se abriram no mundo afora. Essa casa é um exemplo disso. A fé de Eurípides. E ó, eu nem lembro. Ah, sim. À frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A semente microscópica desaparece, em verdade, no seio da terra, qual se for inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia por sentir-se relegada ao abandono aparente. Imagina o grãozinho de mostarda, Tonzinho, minúsculo. Você joga na terra. Olha o tamanho da terra. Olha o tamanho da semente. Ela se deixa intimidar. Embora ela tenha consciência da pequenez, ela não fica parada. Ela começa a trabalhar. Ela permite que as condições divinas a faça sofrer, porque ela vai sofrer no interior da terra. Por um longo período, ela vai ficar soterrada no escuro, sentindo o peso, a pressão do solo, mas ela rompe o solo. Buscando o quê? Luz. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, a metáfora do Emmanuel, no solo das nossas experiências humanas, copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço. Simplicidade e serviço. Sou pequeno, mas sou capaz. O meu sobrinho, João Marcos, ele era muito chato com a irmã dele, a irmã mais velha. Ele tinha uns 5 aninhos, ela já estava lá com seus 7 para 8 aninhos. E ele ficava enchendo a paciência dela. Um dia, sabe aquelas vassourinhas de brinquedo? Ela pegou uma vassourinha de brinquedo, foi para cima dele, ele assustou e ela falava para ele: Ó, João, eu sou magrinha, mas eu sou forte, viu? Ela enfrentou ele, ó. Ela não aceitou o machismo do pititinho de 5 anos, não. E foi, eu sou magrinha, mas sou forte. A gente olha para o problema, olha para a obra, para o trabalho a ser realizado e fala para ele: eu sou miudinho, mas sou capaz. Eu sou miudinho, mas posso. Consigo. A nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas. Ai, será que eu consigo? E busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Eita, isso é o que eu chamo de empoderamento espiritual. No concerto da criação, qual que é o meu papel? É esse? Então, vou fazer minha parte. E vou deixar meu sócio feliz. Sócio majoritário, é claro. Finalizamos com um grãozinho de mostarda e um verso do Gilberto Gil, né, que eu sempre trago aqui, o professor Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo? Então, até semana que vem. Um abraço para todo mundo.